Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Gálatas, capítulo 3, verso 1 ao 5. Abre a sua Bíblia, acompanhe, leia e entenda. Eu vou ler. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Agora presta atenção. Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Agora Paulo vai fazer perguntas. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito, que é o Espírito Santo, por obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, preste atenção, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Ele vai fazer outra pergunta. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, não me leve a mal, mas vamos àquela perguntinha. Sempre quando você for ler uma carta de Paulo, a qualquer uma das cartas dele, você precisa saber por que ele escreveu essa carta e o conteúdo da carta para você ter um entendimento sobre o que se trata. Então, por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo fundou as igrejas da Galácia e pregou o quê? O Evangelho da graça de Deus. Vamos ler só uma coisinha aqui, ó. Marca aí Gálatas e vamos lá para Atos capítulo 20, para vermos uma coisa que Paulo fala a respeito do trabalho, do ministério que ele tinha e como é que ele servia ao Senhor, né? Então, Atos capítulo 20, nós vamos ler aqui um verso só, verso de número 24. Paulo está dizendo a respeito do ministério, da carreira que ele recebeu do Senhor. Então, Atos 20, 24, Paulo diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, vírgula, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. E qual foi o ministério e a carreira que ele recebeu do Senhor Jesus? Para testemunhar o Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho da graça de Deus. Então, o ministério do apóstolo Paulo consistia, ele está dizendo, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpro a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, de falar e anunciar o Evangelho da graça de Deus. Então, o que Paulo ensinou na igreja dos Gálatas? Paulo foi lá e ensinou o Evangelho da graça de Deus, né? Vamos lá, Efésios 2,8, o que diz? Porque você tem que entender isso. Às vezes você está me ouvindo e não entende. Porque pela graça sois o quê? Como é que eu sou salvo? Porque, pela graça, ó, o condutor. Pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Aí a pessoa pode pensar assim, então é comigo, foi o meu esforço, eu que quis acreditar. Paulo nega isso, Paulo diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, não é uma coisa que vocês produzem, não vem de vós. Olha lá, é uma dádiva, é um dom de Deus. O que é um dom de Deus? É uma dádiva que ele põe dentro de você e aquilo se torna uma coisa operante. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Agora ele acaba com a velha aliança. Não de obras, não de esforço próprio, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar diante de Deus, eu fui salvo porque eu jejuei, eu paguei um preço, eu me esforcei, eu fui muito na igreja, eu subi no monte, eu fui dizimista. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então eu tenho que entender isso que me é revelado no Evangelho, que o homem não tem poder, não
para salvar-se a si mesmo. Você já descobriu isso? Você não tem poder para salvar-se a si mesmo. Não existe uma obra, uma religião, nada que você faça, que Deus olhe e fale assim, está de parabéns, vem aqui, você vai ser salvo, porque você praticou esta obra. É nulo. Não existe para o homem, é impossível fazer alguma coisa religiosa que lhe dê condições de salvação. Então a Bíblia deixa clara que para o homem não tem jeito. Se Deus não agir na vida dele e não operar no coração dele, abrir o entendimento para ele acordar para o Evangelho, ele pode ser uma pessoa que está na igreja com a Bíblia debaixo da mão, faz todas as campanhas, faz todos os jejuns, sobe monte, desce monte, vai ficar uma noite sem dormir, e ele só está com a cabeça no Velho Testamento, ele não entendeu, ele fala assim, eu creio em Jesus Cristo, mas não acredita e não entende nada do que foi feito na cruz. Ele está ainda com as trevas, com o véu no coração. Então esse dom de Deus, olha como é lindo, isso é apaixonante, isso para mim é encantador, uma coisa que me encanta, é isso. Não vem de vós, é um dom de Deus, Deus que operou em você. Aquele dia, não sei como, qual igreja você estava, que você creu, aconteceu, não veio de você, é um dom de Deus. E Deus trabalhou na tua vida, você passou por vários lugares, não entendia o Evangelho, e foi amadurecendo, até que chegou um momento que fez assim, pum! Entendeu o Evangelho da graça de Deus. Às vezes demorou anos, passou por tantos ministérios, ficava triste, ficava angustiado, se esforçava, faltava alguma coisa, estava na igreja, fazia tudo direitinho, mas um dia, quando ouviu a palavra da graça, fez assim, ó, plim, aconteceu, abriu uma coisinha aí dentro de você, aí aquilo foi abrindo, olha a obra de Deus, e você está entendendo, aí você olha para trás, aquilo que você acreditava, não dá mais, você descobre uma coisa que você não entendia, aquilo até que você gostava, não mudou, eu não sou mais o mesmo, um novo entendimento, uma nova sabedoria brotou, não vem de vós, é um dom de Deus. Então Deus, presta atenção, Deus trabalha na tua vida desde que você nasceu. Você pode ter nascido num lar que tinha macumba, feitiço, católico, até de crente. E Deus começou um trabalho. Às vezes demorou anos para você amadurecer e chegar no ponto que você está hoje. Olha a sabedoria de Deus. Deus criou muitas situações na sua vida, você foi para lá, foi para cá. Tudo isso colaborou para que você chegasse no ponto de desabrochar dentro de você a verdadeira voz do Evangelho da graça de Deus. Não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, obrigado Deus, que quem é que executa a salvação? É Jesus Cristo, não somos nós. Ele é o Salvador que executa a salvação, é um dom de Deus. E qual outro ponto principal da graça de Deus? É que Deus não trata comigo, mas baseado na velha aliança. Na velha aliança, como Deus se relacionava com as pessoas? Pelo esforço próprio delas. Não faça isso, não faça aquilo. Não. Se não fizer, castigo, castigo, castigo. Vê que a velha aliança é o tempo assim. O povo obedecia, era abençoado. E desobedecia, vinha a maldição. Obedecia, era abençoado. E desobedecia, olha o rei, o cajado. Vocês estão entendendo? Na nova aliança, tudo tinha um custo no Velho Testamento. Eu tinha que construir um altar. Eu tinha que fazer um sacrifício. Eu tinha que dar o dízimo, eu era obrigado. Eu tinha que fazer o voto. O voto, Deus não se agrada de voto de tolo. Está lá na velha aliança. Tudo era um preço, tudo me custava. Na nova aliança, Cristo pagou por tudo. Na nova aliança, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça, de graça com o Filho, todas as coisas. Então, a base de relacionamento com Deus na nova aliança é a graça de Deus. Ele não está me cobrando nada. Ele não está me explorando. Deus não é o Deus da barganha que chega assim e fala, o que você tem que me... Já jejuou muito hoje? Pagou o preço? Ih, não pagou o preço, eu não vou atender a tua oração. Cadê o teu dízimo? Você pôs o dinheiro no envelope? Não pôs? Esse pôs, eu gosto mais desse.
do que esse que não pôs. É o Deus da barganha. O que se prega no falso evangelho é um Deus que ele só faz alguma coisa depois que você fizer primeiro para ele. Primeiro ele quer o seu tudo. Ele quer o teu melhor. Não tem essas músicas que cantam, o meu tudo, dá o meu melhor, dá tudo que tem. Tudo falso. E isso é velha aliança. Né? A base do relacionamento com Deus no Novo Testamento é a graça de Deus. Deus não é o Deus de barganha. Deus não quer o meu dinheiro. Ele não está pedindo o meu dinheiro. Ele não tá olhando o que eu vou pôr no envelope, se é muito, se é pouco, para ele vai... Bom, esse eu vou abençoar porque ele deu muito, ou deu... Deus não faz isso, isso é o homem, é a religião, é o falso evangelho. A base do relacionamento com Deus agora na graça é que tudo é de graça. Deus abriu um novo e vivo caminho, um caminho que não existia no Velho Testamento. Ele abriu a verdadeira porta. Eu não vou fazer campanha para abrir porta. A porta já foi aberta por Cristo e pelo sangue derramado. E agora o meu relacionamento com Deus é baseado na graça de Deus e no Evangelho. Em tudo aquilo que Ele fez na cruz. Isso aí é o que Paulo pregou para os Gálatas. O que aconteceu? Paulo se ausentou, aí chegou os pregadores da velha aliança, os judaizantes. Se introduziram na igreja dos Gálatas. Não, isso aí que Paulo está dizendo que tudo é pela graça, que já foi feito. Não, olha aqui, tem que voltar para a lei. Voltar para o Velho Testamento, circuncidar. Olha a lei de Moisés. Fazer voto, as festas judaicas, festas de primícia. Né? Você tem que cumprir a dieta dos judeus, porque o Velho Testamento é uma religião dos judeus, não é nossa. Não tem nada, aquilo ali a aliança que Deus tinha era com o povo judeu, não era comigo que não era judeu. Então essas pessoas se introduziram na igreja e olha, levaram os Gálatas a voltar as costas para a cruz e tentar alcançar o que foi dado de graça pelo esforço próprio, cumprindo as obras da lei. Então você vê um falso evangelho paralelo que parece que é verdadeiro, mas não é. É justamente esse ponto. Para a pessoa ser liberta, um copinho com água no rádio. Para a pessoa ser liberta, uma rosinha ungida que foi distribuída na igreja. Para a pessoa ser liberta, é um pastor que vai gritar e fazer uma oração forte. Não passa pela cruz. Para mim ter alguma coisa de Deus, eu tenho que dar. Então você vê o evangelho que põe medo na cabeça das pessoas, oprime, cobra muito e ameaça. Se você não fizer isso, o diabo vai te retalhar. Aí vem essas pessoas, tudo é demônio, demônio, tudo é demônio. Você se irritou, é o demônio. A esposa se desentendeu com o marido, é o demônio. O marido não quis ir para a igreja, a esposa chega lá, meu marido não quis ir para a igreja. Vamos orar que tem um demônio na vida dele. Virou isso. É tudo na base do medo, da opressão, do demônio. Estou devendo, Deus está cobrando. Esse é o falso evangelho. Esse aí que está na televisão, nas pregações de rádios insuportáveis, nesses choros, Deus me mandou te dizer, pelo insuportável esse falso evangelho. E os Gálatas voltaram as costas para a obra da cruz e começaram a tentar alcançar o que foi dado de graça por obras da lei. Está bem definido isso na sua mente? Está bem definido. Agora nós chegamos no capítulo 13. Então toda essa carta de Paulo aos Gálatas, Paulo vai mostrar o erro que eles cometeram, que eles estão num caminho contrário, eles estão deixando a graça de Deus de lado para se voltar para o judaísmo. Estão anulando a cruz de Cristo. Nós chegamos em Gálatas capítulo 3. Vamos ler de novo o verso 1, para começarmos a pregação de hoje. Ó Gálatas insensatos. O que é uma pessoa insensata? Você já viu uma pessoa meia doida que faz um monte de coisa descoordenada? Então Paulo está chamando os Gálatas de doidos. Vocês estão doidos, né? Para entender nossa linguagem. Quem vos fascinou? Outra tradução está assim: quem vos enfeitiçou? A vocês, outros cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Vamos trabalhar só nisso. Então o que Paulo está dizendo? O que aconteceu com vocês, Gálatas? Vocês foram enfeitiçados, vocês estão... se tornaram insensatos. O que vocês estão fazendo? Voltando as costas para a cruz e abraçando um outro evangelho? Vocês foram enfeitiçados por alguém? Tudo que foi ensinado a vocês foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O que é
Jesus Cristo exposto como crucificado. Paulo foi lá e ensinou tudo aquilo que aconteceu na cruz, fez uma exposição de tudo aquilo que aconteceu na cruz, e dos benefícios que vieram para a igreja através da graça de Deus. Então, o que Paulo expôs? O que é uma exposição, né? O artista, ele é pintor, tem lá centenas de quadros, aluga uma galeria e vai expor todas as obras dele lá. Vai fazer propaganda, então vai um monte de gente olhar a exposição do trabalho dele. O que é expor Cristo crucificado? É justamente isso. É expor no conhecimento dos Gálatas tudo que foi feito na cruz. Eu expus isso para vocês, Gálatas, e vocês deixaram tudo isso de lado, voltaram as costas. E se voltaram para o falso evangelho, o evangelho que não é o evangelho, que é o evangelho da lei. Então vamos trabalhar um pouquinho em algumas coisas da cruz que você tem que ter elas fundamentadas no seu coração. Olha, é assim o evangelho da graça, é como uma planta, você vai plantando, aquilo vai enraizando dentro de você, você tem que estar bem enraizado, né? Tinha uns capinhos, eu não sei o nome daquele capim que dava nos vãos da calçada. Quantas vezes eu tentei puxar aquilo com a mão, você arranca os galinhos, mas a raiz não vem, vocês lembram disso? Ô coisinha dura! Então o evangelho tem que estar enraizado dentro de nós, na nossa mente, desta forma, bem enraizados. Isso não é coisa de um dia, eu tenho que estar ouvindo, até a obra do Espírito enraizando aquilo dentro de mim, né? Agora, até esqueci o que eu ia falar. Então, Paulo expôs assim. Então, tem que entender uma coisa, esses versos que nós vamos ler agora, são coisas que foram reveladas depois da cruz, e Paulo viu isso, Paulo foi chamado para ter essa compreensão e passar isso para a igreja. Então nós vamos ler coisas aqui que você tem que deixar isso enraizar dentro de você, criar a raiz profunda, e não deixar isso ser removido de dentro de você por nada. Não é minha responsabilidade, é sua. Então vamos lá, a primeira coisa que acontece na cruz, vamos lá. Eu tenho que entender, deixa eu explicar uma outra coisinha aqui antes de entrarmos nisso. Vamos ver o que Paulo pregava. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ver a mensagem de Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Você tem que deixar isso se enraizar e você ter essas coisas em mente. Olha o que Paulo está dizendo. Verso 17 também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, Paulo não usava sabedoria de palavras. Paulo não vinha contar historinha, contar testemunho daquele. Não. Paulo não usava nenhuma técnica humana, ele não usava sabedoria humana para não anular o que aconteceu na cruz. Então, hoje em dia, você vê tanta pregação, como 7 passos para a vitória. O que tem que fazer? Anula o que foi feito na cruz. Como receber o Espírito Santo? Você tem que fazer isso. Anula o direito que o crente tem de ter o Espírito Santo que vem da cruz. Então, tantas coisas que se pregam hoje, principalmente essas igrejas da televisão que mandam pôr copo com água, coisa orada, campanha que é só campanha, não para. Anula a cruz de Cristo. Então aí ele diz no verso 18, olha lá. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. Então, a palavra da cruz, o que é a palavra da cruz? É uma exposição de tudo aquilo que Cristo fez por nós. É o evangelho da graça de Deus. A palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Ele não entende isso. É uma coisa louca. Mas para nós que somos salvos, que já entendemos o que a palavra da cruz é, poder de Deus. Poder de Deus. Então o que as pessoas acham que é o poder de Deus? Vou brincar com você. Fica tremendo. Oh, glória, manda fogo. Né? Senti um arrepio. Né? Eu fui pentecostal, posso falar isso. Poder de Deus, eles querem um fogo, um calor, gritar,
não é? O poder de Deus, oh, nossa, a irmãzinha está cheia de poder de Deus. Ela está assim, ó. Onde está escrito que isso é poder de Deus? Vocês estão entendendo? Aí o pastor, oh, meu Deus, em nome de Jesus, grita, baba, soa. Ele já é gordinho, está com um paletó até aqui, porque só pode pegar de paletó a gravata. O cara está um sebo, suando assim, ó. Né? Aí ele tá, todo mundo, que poder de Deus, gritaria. As pessoas se ofendem quando eu falo. Eu fiz tudo isso, por isso que eu posso falar essas coisas. Já gritei. Uma vez subi lá na serra, lá no outro florestal, eu queria passar uma noite sozinho numa pedra lá buscando a Deus. A hora que escureceu, começou a aparecer uns bichos, uns barulhos, eu não enxergava nada. Eu falei, ó, eu e meu amigo, vamos se mandar daqui, porque eu queria buscar Deus no meio da serra, o poder de Deus. A hora que começou lá, tem umas corujas, uns macacos lá. Nós descemos tudo aquilo, o que eu vou ficar lá a noite toda? Ficamos meia hora depois que escureceu. O que Paulo fala que é o poder de Deus? Presta atenção. Ele fala que a palavra da cruz, o evangelho, que é o poder de Deus. O poder de Deus é um conhecimento que vem a você do evangelho da graça de Deus. O poder é um conhecimento que te liberta, que manifesta na tua vida e muda você de dentro para fora. É o poder de Deus. Vamos ler de novo o verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. Vamos para o verso 23. O que Paulo pregava? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. O que Paulo pregava? O que é o Cristo crucificado? Tudo que foi feito na cruz, é a palavra da cruz. Nós pregamos Cristo crucificado, era escândalo para os judeus. Os judeus estavam debaixo de lei. E loucura para os gentios, que não criam na obra da cruz. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo crucificado. O que o Cristo crucificado é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo, quando foi para a cruz, o sacrifício dele, aquilo é o poder de Deus. É dali que vem o evangelho. É dali que vem a salvação. Tudo que precisava para sermos salvos, libertos, abençoados, termos o Espírito Santo, sermos libertos de tudo, herdeiros de Deus, justificados, já nos foi dado através daquilo que Cristo fez na cruz. Já foi dado. Tudo. Você é filho de Deus agora por quê? Não é porque você pagou alguma coisa, porque Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder, não veio de você. Tudo vem da cruz. O Cristo crucificado é o poder. Se eu entender o que aconteceu lá e crer nos benefícios, o Cristo crucificado é que nem o sol, ele está ali brilhando e sai aqueles raios assim, ó. Aqueles raios que te iluminam, as verdades, são as verdades que vêm da cruz. Então o Cristo crucificado é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. E o poder de Deus é o que? Gritaria? É um conhecimento. Você entende? Aí dentro de você identifica quando eu falo assim? O poder de Deus é um conhecimento que você ouviu a palavra, brotou dentro de você, um poder se manifestou e você mudou. Se você entende o evangelho da graça de Deus, dentro de você, você sabe. Aconteceu uma coisa aí, você mudou. Aconteceu, você sabe que aconteceu. E eu sei que aconteceu. Porque aconteceu comigo também. O poder de Deus te libertou aí por dentro de uma coisa que você desconhecia e às vezes era crente anos, sem ter conhecimento nenhum. Entende essa linguagem ou não? Está entendendo isso? Então vou ler de novo o 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, olha lá, mas para os que foram chamados, você foi chamado. Ah, que prazer, que bálsamo. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos Cristo, que é o Cristo crucificado, olha lá, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora vamos no capítulo 2 dessa mesma carta, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, olha lá, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo não usou técnicas, não usou linguagem cheia de ostentação.
porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. Então o que Paulo foi falar? Foi lá pregar nos Coríntios. Ele não foi contar historinha. Ele não usou técnicas, né? Oh, meu irmão, sei que você está angustiado. Fica aí triste, de cabeça baixa, mas Deus, rarabacatalabacaia, manda te dizer hoje, já muda o tom de voz, né? Ele vai te levantar, ele técnicas, palavras persuasivas. O irmãozinho está lá, Deus me visitou hoje. Não entende nada do Evangelho. Vocês estão entendendo ou não? Paulo não usou palavras de sabedoria técnicas, persuasivas para mexer com a mente deles, com as emoções. Hoje tem tanta música que se canta só para mexer com as emoções das pessoas, né? Vou cantar de sempre, que é vitória. Vai chorando, geme e chora, né? Onde está escrito que para mim ter vitória eu tenho que cantar, gemer e chorar? Não existe isso. Aí todo mundo canta, aí todo mundo... chega na hora de chorar, começa a chorar na igreja, né? Tudo isso para nós não serve, só serve o que está escrito aqui, para nós e nada mais. O mundo emocional que nós temos, ele é um mundo destruído. Então nós temos um mundo emocional desequilibrado, um monte de emoções, sentimentos destrutivos, que às vezes eles são religiosos, e a pessoa pensa que porque chorou ela sentiu Deus, e fé não é chorar, fé não é sentir Deus. Fé é convicção, não é nenhuma emoção. A gente é enganado anos por sensações e emoções, que não é evangelho, é a minha alma, é o meu mundo emocional destruído. E você encontra na igreja hoje pessoas emocionalmente destruídas, totalmente, não tem paz, elas vivem num buraco dentro da igreja. E não entendem o evangelho, não tem o conforto, a segurança que o Espírito Santo dá. Então, Paulo não usou nada dessas técnicas. Aí ele diz assim, verso 2, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, este o quê? Crucificado. Ele sabia que se os coríntios entendessem o que vinha da cruz, acabou o problema. Aí ele continua, como Paulo estava cheio de poder, não, ele foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Onde é que a fé deles tinha que se apoiar? No poder de Deus. Então Paulo não usou nada. Não mexeu emocionalmente com as pessoas. Não usou técnicas, não usou campanha, não usou formas de persuadir as pessoas. Ele só pregou a palavra da cruz. Com qual finalidade? Para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana, a fé deles se apoiasse no poder de Deus. Então, esse é o nosso alvo. Qual é o nosso alvo aqui? É levar você a ter a sua fé apoiada no poder de Deus, só no Evangelho e nada mais. Eu falo isso, não fica gostando muito de mim, porque eu não sou grandes coisas, não sou. Eu sou falho como você, eu me irrito também. Quem sabe eu sou mais irritado que você. Né? Eu sou só uma voz, um pregador de arroz com feijão, e não quero ser nada. A única coisa que está dentro do meu coração é que a tua fé se apoie no poder de Deus, que é o Evangelho, no Cristo crucificado. E nada mais que isso. Esse é o objetivo. Porque eu sei, se você entender isso, você vence o mundo, você vence o falso evangelho, você se torna uma pessoa forte, corajosa, entende o que é e o que não é, não vai ser mais enrolado por falsa pregação, você se torna uma pessoa que tenha entendimento, discernimento maduro, pode ouvir o que for, não vai ser enganado por ninguém, para que a vossa fé se apoiasse aonde? No poder de Deus. Então, quando minha fé se apoia no que foi feito na cruz, minha fé está sendo apoiada no poder de Deus. E Paulo trabalhava nesse sentido. Agora vamos ver algumas coisinhas, vamos lá. Colossenses capítulo de número 2, vamos encontrar algumas coisinhas importantíssimas que vêm da cruz, que nós falamos muito isso aqui. Colossenses capítulo 2, verso 14, que é uma das coisas que todo crente tem que entender claramente. Então, Colossenses 2, versos
14, só o verso 14. Vamos ler o 13 também. E a vós outros, e todos nós que estávamos mortos pelas nossas transgressões, pela incircuncisão da nossa carne, nos deu vida como, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora, aqui ele vai entrar na culpa que a gente tinha e na nossa dívida como pecadores para com Deus. Então, leia e entenda, olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida. Então, existia uma dívida, era o que nós devíamos. O escrito de dívida que era contra nós, era contra você, era contra nós. No que significava, no que estava essa dívida? Olha lá. Que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Olha, tinha um escrito de dívida, essa dívida era contra nós, eram ordenanças, eram prejudicial. O que Cristo fez? Removeu inteiramente essa dívida, esse escrito, encravando na cruz. Estamos falando sobre a palavra da cruz. O que isso quer dizer? Que ordenanças eram essas? Eram as ordenanças da lei. Tudo aquilo que a lei cobrava e nos condenava e exigia de cada um de nós, e nós não conseguíamos cumprir, e a lei se tornava um ministério de execução de morte. Por exemplo, a lei dizia: não seja mentiroso. Espero que você já mentiu, não mentiu? Olha para mim. Não precisa levantar a mão, não. Estou brincando. Todos nós já mentimos, já estamos condenados. A ordenança, mentiu, guilhotina. Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar nada do próximo. Qual de nós que nunca cobiçou na vida? Desde criança a gente começa a cobiçar, já estamos perdidos. Então a lei apontava para nós e dizia assim: o escrito da dívida, todos eles são condenáveis, eles não conseguem cumprir um mandamento só. E a lei era uma guilhotina, condenável ao ministério da morte e da condenação. Então toda a velha aliança era só condenação. Não consegue cumprir morte. Tudo isso era contra nós, nos era prejudicial. Nos matava, nos mantinha presos debaixo do pecado, e uma dívida enorme de mim para com Deus que eu não conseguia cumprir, pois eu não conseguia obedecer à lei, eu não conseguia obedecer nada da lei. Então o que Cristo fez? Quando ele vai para a cruz, ele pega esse escrito de dívida, que é a lei, ele vai para a cruz, ele crava na cruz o escrito da dívida, tudo aquilo que era acusação, que era condenação, o que eu devia, os meus pecados, as maldições que vinham pela minha desobediência, tudo o que eu devia, que era condenação. Quando é que vamos acreditar? Os pecados, ele cravou na cruz, nos era prejudicial, era contra nós. Ele removeu tudo, removeu e cravou, acabou com aquilo na cruz. Você acredita nisso? Isso é a palavra da cruz. Então quer dizer, pastor, que eu não devo mais nada. Eu não devo mais nada. Pastor, quer dizer que eu sou uma pessoa perdoada, mesmo cheio de defeito como eu estou, mesmo cheio de defeitos. Pastor, quer dizer então que quando Deus olha para mim, Ele não me vê mais aquele pecador condenado, não, Ele vê você justificado. E isso não é válido só para o dia de hoje e para o teu passado. Isso é válido por toda a tua existência. Presta atenção. A obra da cruz não é uma coisa fraquinha que tem prazo de validade. Você vai comprar uma coisa no mercado, vale até tal, vale até tal. Não tem prazo de validade. Na cruz ele pagou por toda a minha existência. Olhe para mim, entenda isso e creia. O falso evangelho vai dizer, não, vai rejeitar. Se a mente não foi renovada, primeira coisa, vai rejeitar. Um cara mandou o WhatsApp para mim, pastor, o senhor prega como se a gente não tivesse culpa. Eu falei, leia Colossenses 2,14. Isso está muito fácil, mas olha lá, não está escrito lá, aquilo mata qualquer opinião própria. Ele ficou meio assim comigo. Então quer dizer que ele pagou por toda a minha existência. Deus sabe que você está preso no corpo de carne, que você se irrita, que você julga as pessoas. Ele sabe que você pode ter um pouco de egoísmo.
Ele sabe que você tem um mundo emocional da carne e cheio de desejos que vai ser tentado a fazer um monte de coisa. E a nossa função é não fazer nada disso, é ter uma vida limpa. Não é porque eu estou debaixo da graça de Deus que eu vou ficar fazendo coisa errada. Mas Ele já pagou por toda a minha existência aqui na terra. Presta atenção. Esse escrito de dívida que Ele pagou na cruz, enquanto eu estiver vivo aqui, Ele me cobre, porque Ele pagou por toda a minha existência. Eu não tenho mais nada para pagar. Não tem mais nada. Essa doutrina de pagar preço não existe. O escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, nos era prejudicial. E agora? Estou sufocado. Removeu inteiramente, pegou tudo aquilo e executou na cruz, acabou, não deixou uma coisinha para te apontar. Ele removeu inteiramente e cravou na cruz. Então, por isso que a gente fala, o fim da velha aliança é Cristo, o fim da lei, de todo aquele sistema, acabou na cruz. Porque se ele não removeu o escrito de dívida, não cravou ele lá, se isso for falso, então a lei está em vigor, mas se isso é verdadeiro, acabou todo o escrito de dívida, a lei que era contra nós. Deus não pode mais pegar a velha aliança para me condenar, por quê? Porque Ele próprio pôs um fim nela na cruz. Deus não vai se relacionar comigo baseado na lei, por quê? Porque agora Ele estabeleceu a nova aliança e se relaciona comigo baseado nos feitos da cruz. Ele acabou com a velha aliança que Ele mesmo instituiu para o povo judeu, cumpriu tudo aquilo e acabou. Então Deus não vai voltar lá para trás para me condenar se Ele próprio destruiu tudo isso na cruz. Então quem está debaixo da velha aliança está debaixo de cativeiro, ele está com o véu. Quem está só nas pregações do Velho Testamento vai derrubar a muralha, lutar com Golias, vai ficar com aquela ladainha o tempo todo, Deus vai pesar a mão, homem de guerra é Jeová, e você vem para a nova aliança, não tem expressão de Jeová nenhuma, é Jesus Cristo, não existe isso na nova aliança, isso era lá. Vocês estão entendendo ou não? Então, você não deve mais nada, você acredita nisso? Você não deve. Você está aí cheio de defeitinho como eu, mas chega diante de Deus, que prazer, Senhor. O Senhor tirou, Jesus levou a minha culpa de verdade, mas olha, hoje eu fui tentado, Deus. Eu não caí na tentação, mas olha uma coisa horrível, olha para a esposa, ai meu Deus, eu me irritei com o marido, tive raiva dele, estou me sentindo assim, mas Deus olha para você, você está preso nessa natureza, mas tudo isso, você reconhece? Foi pago, você não deve mais nada. Então toda a parede da separação, tudo que era obstáculo entre nós e Deus, se você for para a velha aliança, eles vão dizer assim, os teus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, velha aliança. Quando eu venho para a nova, Cristo removeu os pecados na cruz. Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado, a minha culpa. Não tem mais separação entre eu e Deus, Ele removeu tudo, então eu tenho um caminho aberto para Deus e Deus tem acesso direto a mim. Não tem mais parede entre eu e Deus, olha como a coisa fica simples. Não tem mais muralha de Jericó, não tem mais um Golias entre eu e Deus resistindo, não tem mais um diabo que está aqui, Daniel está orando e a resposta não vem porque o diabo está lá segurando o anjo, Gabriel, aí o Miguel precisa agir, e Daniel está lá 21 dias jejuando, não, isso é velha aliança, não existia a cruz ainda. Agora, em qualquer lugar você tem acesso a Deus, eu não chego a Deus, agora eu vou orar. Ó Deus, eu estou carregado de pecado, perdoa a multidão dos meus pecados. Isso é oração de quem não entende nada. Eu vou orar como? Ó Deus, estou na tua presença, limpo, perdoado, salvo. Tenho acesso direto ao Senhor. Em qualquer lugar que eu estiver, eu tenho acesso direto a Deus. Foi removida toda a culpa. Isso é o quê? Palavra da cruz. Você entende isso? Então, não aceite quando aquela coisinha vem na mente para te acusar, te inferiorizar. Ou então os pregadores, já fez hoje alguma coisa para Deus? Deus está te cobrando. É a cabeça dele que é assim. É a forma que ele vê o evangelho que é assim. Não foi na igreja? Vigia, não veio no... vigia, olha, vigia, porque o diabo está ao teu redor.
Deus não está te cobrando nada. Eu tenho acesso direto a Deus. Eu não venho buscar Deus na igreja. Deus veio para dentro de nós na nova aliança, na pessoa do Espírito Santo. Aqui na igreja eu venho buscar o quê? Conhecimento, sabedoria. Estamos indo? Vocês vão ter um pouquinho de paciência se eu passar um pouquinho? Vamos lá então? Então, o escrito de dívida acabou na cruz? Então você não deve mais nada. Você acredita de todo o coração? Eu encontro isso antes da cruz? Não. Eu encontro depois da cruz? Isso é revelado depois da cruz. É uma nova visão de tudo. Vamos um pouquinho mais para frente. Romanos capítulo de número 8, volta lá. Romanos 8, 3. Se tratando ainda do pecado, da dívida que ele removeu na cruz. Então, Romanos 8, 3. Não fala da palavra cruz, mas fala do que foi feito. Só o verso 3. Eu vou ler. Achou aí? Acompanhe direitinho. Porquanto que for impossível a lei. Olha lá, isso foi impossível para a lei. No que estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. Agora, olha a boa notícia da cruz. E com efeito, condenou Deus na carne. Na carne de quem? De Jesus Cristo. O que esse verso está falando? A lei, era impossível a lei trazer isso para nós, porque ela estava enferma pela carne. Ela pedia assim, não sejas mentiroso, e todos eles mentiam. Não cobice, e todos eles cobiçavam. Então a lei não se ajustava na natureza humana. E quando o homem queria se ajustar à lei, ele descobria que ele era impotente. Ele não conseguia não cobiçar, não mentir. Ele não conseguia, o filho não conseguia obedecer o pai e a mãe em tudo. O seu filho obedece, não obedece, os filhos não obedecem. Eles mentem para a gente, não é? Faz coisa escondido, não consegue cumprir. Então, a lei quando vem para o homem e quer ajustar a vida do homem, ela mostra que o homem, na natureza dele, não consegue cumprir, então ela fica enferma, é um atrito. É que nem quando você cria um pus, né? Um espinho te fura, alguma assim, e cria um pus entre a pele e a tua carne. Não cria um pus ali, uma coisa, uma enfermidade, aí você espreme, sai aquela coisa toda. Então, o relacionamento da lei, da velha aliança com o homem, se tornou uma coisa doente, não resolveu, não mudava, não salvava, só condenava. Então, o que Deus faz? E isto fez Deus, Deus resolveu. Isso fez Deus como? Tudo isso aponta para a cruz. Enviando o seu próprio Filho, ela em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, eu não vou explicar sobre a carne de Jesus, já expliquei muito. E com efeito, ela condenou Deus na carne. Na carne de Jesus, condenou o quê? O pecado. Então, o pecado foi executado. Quando Cristo vai para a cruz, o que eles faziam na velha aliança? A pessoa pecava o ano inteiro. Olha, é o quadro da velha aliança. Aí ela trazia lá um animalzinho, um cabrito, uma ovelha, trazia lá para o templo. Aí o sacerdote pegava aquilo, aquela pessoa punha a mão na cabeça do animal inocente, o animal era inocente, não era pecador. E ela punha a mão lá antes do sacrifício e transferia o pecado dela para aquele animal. Então o pecado ia para o animal, o sacerdote vinha, matava, aspergia o sangue, e essa pessoa que era culpada não pagava pelo pecado. O animal morria no lugar dele e derramava o sangue, e ela era perdoada nesse ato. Tá. O animal sofria a penalidade, então Cristo vem, assume o nosso lugar, vai para a cruz. Era oferecido o corpo daquela carne do animal como sacrifício. Então Cristo, ele vem, ele tem um corpo de carne parecido como o meu, mas não igual, a carne dele era santa, ele não tinha as tendências malignas que nós temos, já expliquei isso. E quando ele vai para a cruz, assim como o animal levava o pecado do pecador verdadeiro, a culpa de quem era culpado, o animal inocente levava, assim foi o que Cristo fez, ele veio, e na carne dele, por isso que ele teve que ser cravado, cortado, a carne ferida. O pecado foi condenado na carne dele, o pecado foi executado, condenado na carne. E onde que aconteceu isso? Quando ele estava preso ali na cruz.
Então o pecado já foi executado. O escrito de dívida já foi cravado e removido. Tudo já foi pago. Tudo já foi feito. Isso é fenomenal. Isso aqui é fantástico. É o que o Evangelho da Graça de Deus revela. Não é isso que nós estamos lendo. Não está aqui escrito. Eu estou inventando. Eu não estou inventando. Vamos lá. Agora você está em Romanos. Volta para Gálatas. Gálatas capítulo de número 3. E vamos ler o verso 13. Vamos ler desde o 11 também. Gálatas 3, 11. Mas a tônica é o verso 13. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Olha lá, o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Agora, o que aconteceu na cruz? Presta atenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. Então o que Paulo tem em mente aqui? Ele está falando que nós somos resgatados da maldição da lei. O que era a maldição da lei? A penalidade pela desobediência. Se você for ler o Deuteronômio 28, os primeiros 14 versículos falam sobre as bênçãos se obedecesse à lei. E dezenas de outros, a maldição que viria pela desobediência da lei. Então, toda a punição pela desobediência, pelos pecados, toda a maldição que era uma punição, Cristo recebeu na cruz, Ele se fez maldito em nosso lugar. Então não existe maldição da lei sobre nós. Eu não estou debaixo de maldição, eu não posso ser o crente, fazer quebra de maldição, porque todas as maldições pela desobediência da lei, Cristo levou-as na cruz, Ele se fez maldito no meu lugar. Então Deus não vai me pegar a maldição da lei para me castigar na nova aliança, por quê? Porque Ele próprio removeu todas as maldições na cruz. Vocês estão entendendo? Então nós somos benditos, abençoados, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Onde aconteceu a retirada de toda a maldição? Na cruz. Né? Agora vamos lá, Colossenses de novo, Colossenses 1, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 1, 20. Vamos ver o que aconteceu na cruz. Agora que a parede da separação foi removida, agora que o escrito da dívida foi cravado na cruz, agora que o pecado foi condenado na carne de Jesus, agora que todas as maldições da lei, que era a punição, Jesus levou na cruz e fez maldito no nosso lugar, olha lá, verso 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vocês também, que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos na mente, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora ele aborda o sangue que foi derramado na cruz. Então, quando o sangue do Senhor é derramado na cruz, é a quitação dos nossos pecados. É o sangue que vai selar a nova aliança. Ele disse, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Ele falou isso antes da cruz. Depois da cruz, quando o sangue é derramado, a nova aliança entra em vigor. Qual era a base da velha aliança? Sangue de bodes. Qual é a base da nova aliança? O sangue de Deus que se fez homem. Jesus Cristo era Deus. É o sangue da nova aliança. Começa uma nova aliança com o sangue de Jesus Cristo. E que havendo feito a paz, esse sangue cobriu todos os pecados, pagou por tudo. Agora eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, agora Ele faz o quê?
por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, olha lá, quer sobre a terra e quer nos céus. Então houve a reconciliação. O sangue da cruz removeu todo obstáculo. Agora que não tem mais obstáculo, o que Deus faz? Existe a reconciliação. É como se Deus pegasse a gente assim, ó, trouxesse para bem pertinho dele, desse um abração, com um sorrisão, e nós todos lá no colinho dele, sorrindo, contentes, reconciliados, fez a paz, reconciliou. Não tem mais parede da separação. Deus não está mais com cara feia, olha lá. Acabou, essa visão de Deus é a visão da velha aliança. Isso aconteceu aonde? Na cruz. Você entende que você não precisa de objeto orado, você não precisa de água, você não precisa de pastor, você não precisa de sacerdote, você não precisa de igreja, você não precisa de unção, de oração forte, você não precisa de nada intermediário para chegar a Deus. O sangue removeu todo o aparelho da separação e você tem acesso a Deus direto. Agora, o que o falso evangelho faz? Você depende de um apóstolo, de um bispo, de um pastor. As pessoas ficam escravizadas debaixo de uma liderança, porque só o líder que é o bom. Só ele que manda, Deus só fala com ele. Ele é a cobertura da igreja, a oração dele é que funciona. Ele se torna um ídolo e acaba o culto, todo mundo quer ir lá, que ele ora, põe a mão na cabeça, fica tudo escravizado na mão de um líder. Porque eles não sabem que tem acesso direto a Deus. Aquela irmãzinha vem, ai meu Deus, estou com um problema em casa, meu marido está quase se separando. Ela não sabe que tem acesso a Deus direto. Ela precisa de um homem de Deus, o homem de Deus. Aí ela se põe na mão de um cara que fala que é homem de Deus, ela não entende que a porta está aberta, que ela pode falar com Deus e Deus ouve. Aí ela fica dependendo de um líder, aí o líder é Deus, né? O bispo. Vem para o altar, que aqui no altar está o homem de Deus. Aí vai lá, a profeta revela a mulher de Deus, vaza. Aí quem fala alguma coisa contra o giro de Deus. Uma reveladora de meia pataca, que domina todo mundo, fala com voz de homem, bate o calcanhar no chão, todo mundo escravizado por ela. Ela manda na vida de todo mundo. No Evangelho todos somos livres. Todos pensamos, todos enxergamos, todos temos acesso a Deus. Você não precisa vir pedir para mim orar. Se você for fraquinho na fé e vier pedir, eu vou ter maior paciência, eu vou te entender, eu vou até pôr a mão em você se você ficar contente. Não vou desprezar, porque eu vou ver, olha, ele é bem infantil, ele precisa disso. Mas se você entender o Evangelho, você está livre dos homens. Está livre de liderança, livre de O Evangelho te põe em liberdade, você começou a pensar, está livre. Fez a paz pelo sangue da cruz, né? Só mais um pouquinho. Vou te dar canseira aí hoje, né? E com relação ao diabo? Com relação ao diabo, a turma tem medo do diabo. Todo culto tem mais gente que fala do diabo do que da obra de Jesus Cristo. Tudo é o diabo, tudo é demônio, o demônio está ao teu redor. Tudo é uma guerra. Tudo, as pessoas falam do diabo. Você sabia que o diabo foi despojado e aniquilado na cruz? Paulo enxergou isso, está aqui na Nova Aliança. Então vamos lá, agora vamos, Colossenses 2, você já está em Colossenses, né? Estava no 1, vai para o 2. Vamos ler o 14 de novo, que nós já lemos. E vamos ler o 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Agora não deve mais nada. E o diabo, onde entra? Por que ele fala do diabo logo em seguida? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Pastor, então esse verso eu vou ler de novo. Fica aí. Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo e triunfou despojou e triunfou deles na cruz. O que Paulo está dizendo? Que todos os demônios, diabo e todos os principados e autoridades, eles foram despojados. É como se você pegasse uma pessoa e despisse ela de tudo que ela tem, ela ficasse nua. Foi despojado da autoridade, foi despojado do poder, foi despojado de tudo e triunfou de todos eles na cruz.
Quer dizer que o diabo e os demônios foram despojados, todos eles vencidos pelo Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que venço o diabo. Não é a unção com óleo que vence o diabo. Não é o grito que eu dei, sai, eu mando, eu amarro. Não é o tá amarrado que eu falei. O que vence o diabo é o que aconteceu na cruz. Não é o que eu faço, não é o óleo, não é água, não é rosa, não é gritaria, não é bater pé no chão, não é línguas estranhas, não é rajada de fogo, nada, isso é tudo ilusão, isso é religião. O que vence o diabo foi ele que venceu e o que ele fez na cruz, despojou todos eles. Por isso que eu não tenho mais medo de diabo, de nada. Você tem medo do diabo? O coitado foi arrasado, né? Agora vamos lá, Hebreus 2:14, mais forte ainda. Isso aqui está na Bíblia, eu não estou inventando, porque as pessoas não pregam isso. Está aqui, ó, isso aqui está escrito, é Evangelho. Olha lá, verso 14, Hebreus 2:14. Triunfou deles aonde? Na cruz. Olha lá, visto, pois que os filhos, você é filho, você participa de um corpo de carne e sangue. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, Jesus também teve um corpo parecido com o nosso, de carne e sangue. Igualmente ele participou para que por sua morte ela destruísse o que tinha o poder da morte. Não é o que tem, o que tinha, porque Jesus morreu e ressuscitou, quebrou o poder da morte. O que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Não pode ser que isso está na Bíblia. Vamos ler de novo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse. Não pode ser que na morte de Cristo na cruz, o diabo foi destruído. Não pode ser. Pelo que eu vejo no falso evangelho, o demônio está dentro da igreja o tempo todo. Está dentro da casa de todo crente, está vencendo. Ele está tirando um braço de ferro com Jesus. Você já cansou de me ouvir dessa ilustração? Jesus é aquele cara do quadro, magrinho, aquele cabelinho assim, ele pôs até um pouquinho atrás da orelha para não atrapalhar, fica aquela mão branquinha, aquele bracinho fininho, e o diabo está lá com um charuto desse tamanho, uns dentes assim para fora, um cabelão, um cara malhado, tatuado um garfo do inferno aqui. E ele está assim, ó, com Jesus, olhando assim, saindo que nem uma fumaça pelo nariz dele. E Jesus está lá suando, assim, com aquela carinha de quadro. E o braço de Jesus está indo para trás, ele está com aquela cara assim. A maior parte dos crentes vê isso. O diabo tem 50% do poder e Jesus tem 50%. Então está nessa guerra. Jesus faz e o diabo desfaz. Jesus faz e o diabo vem e desmancha, né? Eles estão nessa guerra. O diabo é nada, gente. Jesus tem 100% do poder. Que o diabo... Tinha aí um programa de televisão, tinha que dar testemunho. Eles falaram assim, dá o testemunho, porque senão o diabo anula o que Deus fez. Pô, se Deus fez, como que o diabo vai anular? O diabo é nada, ele... para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. Ele foi destruído ou não foi? Foi aniquilado pelo Senhor Jesus. Aonde? Na cruz. Na cruz. Então nós não temos medo de diabo, de macumba, de inveja, de feitiçaria, de olho gordo. Isso tudo é nulo na nossa vida. Por quê? Porque sabemos que eles foram despojados na cruz. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Não foi porque gritou, porque passou óleo, porque irmão ungido, vaso de Deus. Foi nada dessas besteiras. O homem não tem parte nisso. Na cruz eles foram despojados e na cruz o diabo foi para que por sua morte destruísse. Não está escrito aí? O que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, se tratando do diabo, nós no Evangelho, destruído. Não tem parte comigo em nada, né? Mas o espírito imundo, quando sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. Aí não encontra, fala assim, voltarei para a casa de onde saí. Ele volta, encontra a casa varrida e adornada. Ele vem e traz outros 7 espíritos piores que ele. O último estado do homem fica pior do que o primeiro. Isso aí isso é para aquele povo que estava rejeitando ele, aqueles judeus que não era nem evangelho isso. Mostra um crente que, no Novo Testamento, que ficou possuído por demônios. Tudo isso era antes da cruz, antes da destruição do diabo. Não, pastor, mas Daniel, eu tenho que falar isso, me desculpe. Aguenta aí. Não, aí quando o anjo
Gabriel, né? Eu vou falar isso e já repeti. Daniel entrou em oração, em jejum por 21 dias. Aí quando o anjo Gabriel veio trazer a resposta, o príncipe da Pérsia, que era o diabo, fez uma oposição por 21 dias e não conseguia deixar o anjo passar para responder para Daniel. E Daniel está lá no jejum, eles fazem o jejum de Daniel. Aí precisou vir o arcanjo Miguel para vencer o diabo, para abrir a porta para o anjo Miguel passar. Então vamos fazer jejum de Daniel, porque nós estamos orando, Deus manda a bênção, mas o diabo está segurando tudo, ele está segurando tudo, então você tem que jejuar. Isso é velha aliança, gente. Jesus tinha morrido. Lá era assim, o diabo andava em liberdade. Mas na nova aliança, ele foi destruído na cruz. Acredita? Ah, que coisa linda. Vou dar um pouco pentecostal. Vou brincar. Ah, meu Deus, isso está na Bíblia, é verdade. Ah, meu Deus do céu, que coisa linda. Então você é um liberto do império das trevas para sempre. É isso que eu sou. Tinha que fazer um louvor que canta isso. É isso que eu sou, liberto do império das trevas. É isso que eu sou. Tinha que alguém ter inspiração para cantar um louvor assim, gente. Isso é evangelho. As boas novas, o evangelho que é o poder de Deus. Então, para terminarmos, Gálatas 3, volta lá. Aí domingo a gente continua de novo. Gálatas 3, 1. Só falar o Cristo exposto como crucificado. Então, Paulo pregou o que para os Gálatas? O evangelho da graça de Deus, expôs Cristo como crucificado. E os Gálatas voltaram as costas para a verdade do evangelho da graça, para a obra da cruz, e queriam se justificar por obras da lei. Então Paulo fala, Gálatas insensatos, com comportamento errado, vocês estão parecendo loucos? Quem vos enfeitiçou, fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O que Paulo pregou? Expôs tudo o que aconteceu na cruz, expôs o Cristo crucificado. E o Cristo crucificado para nós que somos salvos é o quê? Sabedoria de Deus e o poder de Deus. Fala assim, amém. Amém. Vamos ficar em pé um minutinho. Vamos fazer a oração, né? Feche os olhos se assim você quiser e vamos orar. Pai querido, a tua palavra foi pregada, recebida aos corações desses que estão presentes. E à tarde, quando for postada, outras centenas vão alcançar. Que ela faça obra, Senhor. Tira o véu, ilumina os olhos do coração. Aonde esta voz for, Senhor. Esse é o desejo profundo que nós expressamos agora em oração pela fé, em nome de Jesus. Fale assim.